infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura aí, dando continuidade, né, gente, ao nosso último capítulo aí, ao fechamento, na verdade, aqui do nosso livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Na parte 1 e na parte 2 nós falamos sobre o medo da pobreza. Na segunda parte nós falamos o medo da crítica e da má saúde. E hoje nós vamos falar da perda do amor, da velhice e da morte. Então vamos fazer esse fechamento aí desses medos. E aí eu vou entrar aí com o que ele fala sobre a preocupação, o que ela gera aí na nossa vida, no nosso corpo. Já tem vários estudos sobre isso, né? Mas eu quero trazer sobre a ótica de Napoleon Hill, porque ele foi um dos pioneiros a falar sobre isso, né? Vamos dizer assim, de uma forma que estudou efetivamente, né? Desses antigos e desses autores que eu trago aqui da antiguidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque nada é antigo, porque tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falo aqui, todos esses ensinamentos é muito atual para tudo que a gente precisa. É a mesma coisa da gente pegar um livro aí canalizado, né? Um livro espírita, conforme você vai lendo aquilo lá, mesmo os livros do Masaharu Taniguchi, quando a gente lê, é muito atual tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Então eu quero trazer esse lado aí, o que o Napoleon Hill fala sobre a preocupação. Então já vamos começar aqui, porque eu não sei quanto tempo que vai dar e eu quero que vocês prestem atenção, porque quando a gente trabalha esses medos na nossa vida, gente, fica muito mais fácil, né? Você precisa aí conhecer o seu inimigo, você precisa conhecer. Se aquilo, você não precisa, como eu falo sempre, né? O Abrahams usou uma analogia muito legal, que eu sempre falo isso e as pessoas às vezes se assustam, né? Ficar cavucando defunto lá no passado para saber o que você precisa resolver aqui na sua vida. Se você internalizar outros tipos de crença na sua vida, automaticamente aquelas crenças que tinham aí vão ser ressignificadas, porque você vai começar a pensar de uma forma diferente, e a gente só consegue isso através da repetição, através da reprogramação, que é a forma mais prática que nós temos aqui, como ele próprio mesmo fala, é da autossugestão, das leituras diárias, de saber aquilo que você quer viver aí na sua vida, né? E a repetição também, tá bom? Então, como é o nosso lema aqui do canal, que eu comecei a falar novamente, que eu tinha dado uma parada, mas não tem como. O nosso lema é o quê? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. E através da repetição das práticas diárias, nós manifestamos os nossos desejos, materializamos aqui todos os nossos sonhos, tá bom? Então vamos lá. O medo da perda do amor. A fonte original desse medo inerente não precisa de muita descrição. Ele, evidentemente, do lado masculino, nasceu da ancestral e, pelo visto, inerente da natureza polígama dos machos da espécie humana e de sua propensão a roubar as parceiras dos outros. Ele também deriva do lado feminino dos instintos maternais das mulheres e da sua necessidade de proteção durante os períodos da gravidez e dos cuidados com o recém-nascido. Tanto homens quanto mulheres, portanto, têm uma base biológica e comportamental para temer a perda do amor ou da companhia de um parceiro. Então, olha só lembra quando eu falo para vocês que nós viemos aí dos ensinamentos bíblicos, né? Do cristianismo? Por quê? Olha só de quanto tempo que ele fala isso daqui. A mesma coisa são as nossas crenças limitantes. Isso daqui também é como se fosse uma crença limitante. Você vai revivendo, porque fica tudo nas suas células. Tudo que você viveu nos antepassados aí está nas suas células. Entende? Como ele fala aqui da ancestralidade.
O ciúme e outras formas semelhantes de neurose nascem, portanto, do medo hereditário dos seres humanos da perda de segurança representada pela perda do amor e da companhia de outra pessoa. Esse medo é o mais doloroso dos 6 fundamentais. Ele provoca mais caos no corpo e na mente do que qualquer um dos outros medos fundamentais e pode levar a problemas mentais graves. Tanto que ele contou a história lá, né, que nós vimos no começo aqui dos outros medos, né, da perda do amor daquele rapaz que entrou em depressão e acabou aí, o psicoterapeuta acabou trocando a enfermeira, colocou uma enfermeira mais atenciosa, eles acabaram se apaixonando e casando. Mas a perda do amor, quando você realmente não está preparado, é uma dor mesmo, só quem passa é quem sabe, né, gente? Eu já passei por isso e vou falar pra vocês que não é nada fácil. A única coisa boa é que eu emagreci bastante, isso eu falo pra vocês, viu? Emagreci bastante, fiquei, ó, top model. Mas, enfim, né? E ele fala mesmo que é a pior dor dos medos que tem aqui. Uma análise cuidadosa mostrou que as mulheres, em geral, são mais suscetíveis do que os homens ao medo da perda do amor. Esse fato é fácil de explicar. Mulheres de todas as épocas aprenderam por experiência que homens considerados em grupo são polígamos por natureza e não merecem confiança nas mãos de rivais. Agora ele vai falar aqui dos sintomas do medo da perda do amor. Vamos lá, vê aí se você tem algum desses sintomas e vamos nos preparar, né, gente, para isso não internalizar em nós, mudar totalmente essa crença aí. Os sintomas típicos desse medo são ciúme, o hábito de desconfiar de amigos e pessoas queridas sem qualquer indício razoável. O ciúme é uma forma de neurose que às vezes se torna violenta sem a menor causa. Eu não sei se vocês já tiveram um relacionamento assim, mas eu tive um relacionamento assim que ele era muito ciumento e é horrível, gente. É horrível porque... E na verdade tem uma outra coisa por trás além disso daí, né? Às vezes a própria insegurança da pessoa acaba desenvolvendo ciúmes também. O hábito de acusar marido ou mulher de infidelidade sem fundamento. Desconfiança generalizada de todos. Confiança em absolutamente ninguém. Encontrar defeitos. O hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, colaboradores profissionais e pessoas queridas diante da menor provocação ou sem qualquer motivo. Jogo. O hábito de jogar, roubar, trapacear e correr outras formas de risco de modo a conseguir dinheiro para pessoas queridas na crença de que o amor pode ser comprado. O hábito de gastar mais do que se ganha ou de se endividar para dar presentes a pessoas queridas com o objetivo de causar boa impressão. Insônia, nervosismo, falta de persistência, força de vontade fraca, falta de autocontrole, falta de autoconfiança e mau humor. Quanta coisa, né, gente? Olha, o medo da perda do amor realmente gera aí uma insegurança, né? Então, veja aí se você tem alguns, faça uma autoanálise se você está passando por alguma coisa desse tipo. Vamos lá para o medo da velhice. Esse medo vem, sobretudo, de duas fontes. Primeiro, da idade de que a velhice pode trazer consigo a pobreza. A segunda origem é de longe a mais comum. São pensamentos oriundos de ensinamentos falsos e cruéis do passado, que foram misturados bem demais com o temor do inferno e outros bichos papões, astutamente criados para escravizar as pessoas por meio do medo. As pessoas têm dois motivos muito sólidos para sua apreensão. Um originado pela desconfiança de que os outros possam se apossar de quaisquer de seus bens mundanos, o outro pelas terríveis imagens do mundo inferior plantadas em suas mentes pela hereditariedade social.
segundo Jung aí, né, entrando na linha do Jung, o inconsciente coletivo aí, né? Desde antes que tivessem pleno domínio sobre seus poderes de raciocínio. A possibilidade de adoecer que se torna mais frequente conforme as pessoas envelhecem. Também é uma causa de contribuir para o medo da velhice. Outra causa do medo da velhice é a libido. A causa mais comum do medo da velhice está ligada à possibilidade da pobreza, o asilo, né? Quantas coisas que a gente não ouve aí, né? Hoje tem uns nomes mais bonitinhos, vamos dizer assim, né? Mas inconscientemente ainda vem aqui, como ele falou aqui da hereditariedade, vem aquela crença ainda, né? Daquela imagem do asilo, né, de depósitos de pessoas idosas, vamos dizer assim, entre aspas, sem serventia, né? Por isso que às vezes a pessoa também adoece, né, gente? Porque perde a perspectiva de vida. Por isso que quando eu falo pra vocês aqui, uma pessoa que fica pensando muito em aposentar e não fazer mais nada, ela acaba morrendo aos poucos. Lembra que eu falei pra vocês que alguns anos atrás eu pensava, né? Eu quero sossego, eu quero paz, eu não quero fazer nada. E eu fui trazendo isso pra minha vida. Uma vida morta, né? Eu não tinha problema nenhum de doença, mas era uma vida sem perspectiva. É a mesma coisa quando você perde o emprego, né? Você fica sem perspectiva de vida. Você não vê nada lá na frente. Você perde os seus sonhos. Entende? Isso é muito sério. Outra causa que contribui para o medo da velhice é a possibilidade de perder a liberdade e a independência, já que a idade avançada pode trazer consigo a perda tanto da liberdade física quanto da econômica. Vamos lá para os sintomas do medo da velhice. Faça uma autoanálise aí. Tendência a diminuir o ritmo e desenvolver um complexo de inferioridade na idade da maturidade mental, por volta dos 50 anos. E aí, se a gente voltar lá naquele capítulo que ele fala que a gente desenvolve o sexto sentido, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas já trabalham com isso há muitos anos. Deixa fluir aí a inspiração, a intuição, o sexto sentido, mas a maior parte das pessoas a partir dos 50 anos, ou 40, vamos pôr aí, né, que ele fala lá, que desenvolve o sexto sentido. E eu percebo muito isso, que nem o Cryon também, Lee Carroll, que ele canaliza o Cryon, ele foi desenvolver essa canalização de receber aí o Cryon depois dos 40 anos. É muito bonito, né? E eu vejo muitas pessoas assim. A verdade é que os anos mais úteis de uma pessoa, tanto do ponto de vista mental quanto espiritual, são aqueles compreendidos entre os 50 e os 60 anos, que foi o que eu acabei de falar aqui, né? O hábito de falar pedindo desculpas. O hábito de matar a iniciativa, a imaginação e a autoconfiança, acreditando equivocadamente que se é velho demais para exercer essas qualidades. O hábito do homem ou da mulher de 50 ou 60 anos de se vestir com o objetivo de parecer bem mais novo e exibir trajeitos da juventude, o que o levará ou a levará a ser ridicularizado ou ridicularizada, tanto por parte de amigos quanto por desconhecidos. E quantas pessoas hoje, né, meu marido mesmo, né, que trabalha com ele é psicólogo, então ele mesmo fala, né, que os homens hoje em dia querem se vestir que nem os menininhos, aí boné, né, fala que nem menininho, e a mulherada também. Não tem nada demais, gente. Se você tá se sentindo bem, né, não tem a ver com a idade, mas tem a ver com o sentimento. O que você tá vestindo? Será que aquilo ali é o que você realmente quer? Ou por trás disso tem uma crença? Olha só que interessante isso, né? Vamos lá agora, o medo da morte. Para algumas pessoas, este é o mais cruel de todos os medos fundamentais. A razão para isso é óbvia. Na maioria dos casos, as terríveis pontadas
de medo associadas à ideia da morte pode ser postas diretamente na conta do fanatismo religioso. Os chamados pagãos têm menos medo de morrer do que os mais civilizados. Durante milhares de anos, os seres humanos vêm fazendo as mesmas perguntas ainda sem resposta. Quando? Para onde? De onde eu vim e para onde irei? Durante as épocas mais obscuras da história, os mais astutos e habilidosos não demoraram a oferecer respostas a essas perguntas e por trás disso incutiram cada vez mais medo, né, gente? Venha à minha tenda, abrace a minha fé, aceite meus dogmas e eu lhe darei uma passagem que lhe permitirá entrar direto no paraíso quando morrer. Brada um líder do sectarismo. Fique fora da minha tenda, diz esse mesmo líder, e o diabo vai levá-lo embora e você vai arder em chamas por toda a eternidade. E aí ele fala aqui, né? A eternidade é muito tempo, né? Então, olha só que ele fala. A ideia de um castigo eterno pelo fogo não só faz as pessoas temerem a morte, como frequentemente as faz perder a razão. Durante minhas pesquisas, examinei um livro intitulado Um Catálogo de Deuses. Olha só, o qual eram listados os 30 mil deuses que a humanidade venerou ao longo do tempo. Não é de espantar que as pessoas tenham passado a temer a chegada da morte. Gente, 30 mil deuses é muita coisa, né? É muita coisa. Embora os líderes religiosos não consigam conceder um salvo-conduto para o paraíso, nem tampouco, na falta deste, obrigar os desafortunados a descerem para o inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que sua simples ideia se apodera da imaginação de modo tão realista que paralisa a razão e cria o medo da morte. Quantas pessoas que você não conhece aí que tem o medo da morte, né, gente? Eu tenho uma tia mesmo que ela morre de medo de morrer, mas também não se cuida, né? Morre de medo de morrer, mas também não se cuida. Então, olha só o paradoxo aí, né? Na verdade, ninguém sabe ao certo como são o paraíso ou o inferno, nem se qualquer um deles existe. É justamente essa falta de conhecimento positivo que abre a porta da imaginação das pessoas para os charlatões, possibilitando-lhes entrar e controlar essas mentes com seu arsenal de truques e modalidades diversas de fraude e engabelação religiosa. Por isso que eu gosto de Neville, porque o Neville, ele nos tira totalmente da religião. Inclusive, tem um vídeo dele aqui no canal que ele fala sobre isso, que você, no começo, você vai ter sim um mestre, né, ou um mentor aí, mas o bom mentor, um bom mestre é aquele que liberta você no ponto certo da sua vida. Ele te dá liberdade, ele solta você, porque ele tem a plena convicção de que ele passou tudo o que você precisava para ter uma vida abundante, feliz e alegre. Gente, Neville é assim, ele tira você de qualquer religiosidade que você tenha aí na sua mente. E aí você começa a ler a Bíblia de uma forma mais gostosa, você começa a ver até Jesus, Deus, de uma forma mais alegre, né? Porque o que segue a prosperidade? O que segue a riqueza? O que segue Deus? Alegria. A frequência da alegria, gente. A frequência da alegria é a frequência que conecta você à riqueza. Porque você não sente falta de... Você não tem, né? Você não é que você não sente, você não tem falta de nada. Porque tudo que Deus fez, Ele fez tudo muito bom. Então eu gosto de Neville porque ele nos tira de todos esses medos aqui. Ele traz uma compreensão, uma clareza muito grande, e se você praticar,
Se você praticar, cada vez mais você vai tendo mais essa clareza do seu poder. Então, o verdadeiro mestre, gente, o verdadeiro mentor é aquele que te passa as informações para você ser livre, que é o que eu quero aqui para vocês. Eu quero vocês livres, mas precisa praticar, gente. A prática, como é o lema do canal, através da repetição, através da prática, você chega à perfeição, você chega à materialização dos seus sonhos, tá bom? Os cientistas acenderam sobre o mundo a luz da verdade, e essa verdade está rapidamente libertando homens e mulheres desse terrível medo da morte. Esse medo é inútil. A morte virá, pouco importando o que qualquer um possa pensar a respeito. Aceite isso como uma necessidade e tire esse pensamento da cabeça. Talvez ela não seja tão ruim quanto se tem retratado. O mundo inteiro é feito de 2 elementos, apenas 2 elementos, gente, que como nós vimos nos outros capítulos, né? Energia e matéria. Na física elementar, aprendemos que nem a matéria, nem a energia, as 2 únicas realidades conhecidas, podem ser criadas ou destruídas. Lembra que eu falo para vocês que tudo é transformado no universo? Nada é destruído? É exatamente isso que ele fala aqui. Não podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia podem ser transformadas, mas nenhuma pode ser destruída. Olha só que coisa mais linda isso daqui, né, gente? É Deus aqui, né? Não tem outra coisa, né? Ou universo, seja lá o nome que você queira dar aí. A vida é energia. Se nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, então a vida não pode ser verdadeiramente destruída. Assim como há outras formas de energia, ela pode passar por vários processos de transição ou de mudança, mas não pode ser destruída. A morte é apenas uma transição. A morte é apenas uma ilusão. A doença é apenas uma ilusão. A velhice é apenas uma ilusão. Ontem, do dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia anterior a este vídeo, eu fui na preleção, né, na Seichonoye, e o preletor falou assim: o que diferencia a Seichonoye das outras religiões? Aí eu respondi que não tinha sectarismo religioso, tal, né? Aí ele falou: não, algumas hoje em dia já não tem esse sectarismo, mas ele falou uma coisa tão linda que é difícil das pessoas entenderem. Só quem tá nesses ensinamentos e tá realmente querendo internalizar a imagem verdadeira de si, o Filho de Deus, que é o Deus que é realmente, é que entende isso, né? Ele falou assim: a Seichonoye é a única religião, eu levo como filosofia, como eu falei para vocês, é a única religião / filosofia que não enxerga o mal. Ela não aceita o mal. Ela não vê o mal, como as outras religiões veem, entendeu? Olha só que coisa mais linda, né? Por isso que eu gosto tanto dos ensinamentos aí da Seichonoye, porque traz pra gente, assim, muita clareza, né? Então, pecado, doença e morte é ilusão. É ilusão. Aí você fala assim: nossa, Cris, mas eu vejo tanta gente doente. Porque ela está em ilusão. Quando ela reconhecer, como aconteceu com Jesus, que ele reconheceu, ele já não teve mais sofrimento. Ele ascendeu ao mundo espiritual. Por isso que eu falo que a gente precisa ler mais esses ensinamentos, né? E escutar mais. Os sintomas do medo da morte. O sintoma geral desse medo é o hábito de pensar em morrer em vez de aproveitar ao máximo a vida. Um hábito que se deve, em geral, à falta de propósito ou à falta de uma ocupação adequada, né? Então, como eu falei, a falta aí de perspectiva, né? A falta de sentimento de futuro, de não ver futuro na vida, né? De se achar sempre inferior. Então, a melhor saída para ela é a morte, né? Muitas pessoas têm isso. O maior de todos os remédios para o medo da morte
é um desejo ardente de sucesso, sustentado por um serviço útil prestado aos outros. Pessoas ocupadas raramente têm tempo para pensar em morrer. Elas acham a vida empolgante demais para pensar na morte. Às vezes, o medo da morte está intimamente ligado ao medo da pobreza, quando a morte da pessoa faria seus próximos serem atingidos pela pobreza. Então, às vezes, quando um pai tem muito medo da morte de deixar aí seus filhos desamparados, né? Uma mãe também, né? E aí vai crescendo aquilo. As causas mais comuns do medo da morte são saúde ruim, pobreza, falta de ocupação adequada, decepção amorosa, insanidade e fanatismo religioso. Olha como que é sério isso, né, gente? Que coisa mais impressionante esse capítulo aqui, né? Tá muito bom. A preocupação. Olha só o que ele fala aqui da preocupação. A preocupação é um estado mental que tem por base o medo. A preocupação é uma forma de medo constante causada pela indecisão e, portanto, um estado mental passível de ser controlado. Uma mente inquieta não tem remédio. O que gera uma mente inquieta é a indecisão. Os indivíduos são prejudicados não apenas por sua natureza inerente de serem lentos para tomar decisões, mas pela influência da indecisão de outros à sua volta, que criou uma situação de indecisão em massa. Só existe um antídoto conhecido para esses germes: o hábito da decisão rápida e firme. Além do mais, esse é um antídoto que todo indivíduo deve administrar por conta própria. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Como eu falo, né? Quando a pessoa é muito preocupada, não adianta você ir lá. Você pode dar 1000 justificativas, 1000 explicações para ela que ela não vai aceitar, porque ela internalizou aquilo e só ela própria pode sair, só ela própria pode administrar isso a cada dia, né? Quando tomamos a decisão de seguir uma linha de ação clara, não nos preocupamos com as condições. A decisão também pode evitar que a pessoa aceite circunstâncias indesejadas. Por meio da indecisão, os 6 medos fundamentais se traduzem num estado de preocupação e ansiedade. Livre-se para sempre do medo da morte, tomando a decisão de aceitá-la como um acontecimento inevitável. Elimine o medo da pobreza, tomando a decisão de se virar com qualquer riqueza que conseguir acumular sem preocupação. Imobilize o medo da crítica, tomando a decisão de não se preocupar com o que os outros pensam ou dizem sobre você. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como uma limitação, mas como uma grande bênção que traz consigo uma sabedoria, um autocontrole e uma compreensão para você. Reconcilie-se com o medo da má saúde, tomando a decisão de esquecer os sintomas. Controle o medo da perda do amor, tomando a decisão de viver sem amor, se for preciso. Aqueles cujas mentes estão tomadas pelo medo não só destroem as próprias chances de agir de modo inteligente, mas também transmitem essas vibrações destrutivas para as mentes de todos aqueles que entram em contato com eles, destruindo suas chances também. Olha como que é sério esse negócio aí, vamos dizer, né? Do inconsciente coletivo, né? Da comunicação aí entre as mentes. Olha como que é sério isso, gente. Ele fala que as pessoas muito preocupadas se comunicam e destroem as outras mentes aí que entram em contato. As vibrações do medo são transmitidas de uma mente para outra, de modo tão veloz e seguro quanto o som da voz humana passa da estação transmissora para o aparelho receptor de um rádio. Em primeiro lugar, talvez o mais importante a ser lembrado é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva terá prejuízos pela destruição da faculdade da imaginação criativa. Em segundo lugar, a presença na mente de qualquer emoção destrutiva desenvolve uma personalidade negativa que repele os outros e muitas vezes os transforma em antagonistas.
A terceira fonte de danos para a pessoa que abriga ou libera pensamentos negativos é o seguinte fato significativo: os impulsos de pensamento negativos não causam apenas danos aos outros, mas também se alojam na mente subconsciente de quem os libera, tornando-se assim parte de sua personalidade. Cria-se aí um hábito, né, gente? Cria-se um hábito. Um pensamento não se encerra pelo simples fato de ser liberado. Quando um pensamento é liberado, ele se espalha em todas as direções, mas também se aloja permanentemente na mente subconsciente de quem o libera. Para ter sucesso, você precisa de paz de espírito, adquirir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, alcançar a felicidade. Todos esses indícios de sucesso começam na forma de impulsos de pensamento. Você pode controlar sua mente. Você tem o poder de alimentá-la com quaisquer impulsos de pensamento que escolher. Junto com esse privilégio, vem também a responsabilidade de usá-lo de modo construtivo. Você é senhor do seu destino, aqui na Terra, com toda certeza, quando tem o poder de controlar os próprios pensamentos. Pode influenciar, direcionar e, eventualmente, controlar seu ambiente, tornando sua vida o que quiser que ela seja. Hoje veio um pensamento muito forte aqui para mim e que eu comecei a repetir, né? Eu sou tudo que eu penso e acredito ser. Eu sou tudo que eu acredito e penso ser. Então, conforme você... Olha só que coisa mais séria isso, gente. Eu sou tudo que eu penso ser e acredito. Quando você fala isso, inconscientemente vem à tona tudo o que você pensa de mal de você, de ruim de você. E aí você fala, eu sou tudo que eu penso e acredito ser. Olha que coisa séria isso. Faça essa repetição para você. Vai virar à tona tudo o que você pensa de você. E o que tá lá que você pensa de você é o que você está externalizando aqui nesse mundo. Lembra, o concebedor é maior do que a concepção. Eu e meu pai somos um, porém meu pai é maior do que eu. Olha só. Quem é o pai? Quem é o filho? O pai é a consciência que nunca vai deixar de existir. Então quem tem que ter a consciência de ser aquilo que quer ser, que precisa ter o pensamento? O filho. Porque o pai é maior que o filho. Mas o pai e o filho são um só. Olha que coisa... Gente, veio muito forte isso hoje de manhã, hora que eu tava fazendo a minha mentalização. Eu achei tão lindo, tão lindo. Eu falei, eu preciso falar para as potências infinitas aqui. Você é o senhor do seu destino aqui na Terra com tanta certeza quanto tem o poder de controlar os próprios pensamentos. Pode influenciar, direcionar e eventualmente controlar seu ambiente, tornando sua vida o que quiser que ela seja. Ou pode deixar de exercer seu privilégio de moldar a própria vida, atirando-se assim no vasto mar das circunstâncias, onde será arremessado de um lado para o outro, feito um pedaço de madeira nas ondas do oceano. Nas ondas, né? Eu gosto muito dessa... que eles colocam aqui, o oceano, né? Porque quando a gente faz a meditação Shisokan, ele fala oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinito amor de Deus, oceano... Então, porque o oceano é infinito, né, gente? A maior parte da nossa terra aqui é água. Então, é muito lindo, né? Então, quando ele fala de oceano, já vem aquela coisa do infinito mesmo aqui na minha cabeça. Essa foi a nossa leitura aqui. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre a oficina do diabo e como se proteger aí dessas influências negativas. Você tem esse poder, gente. Lembra que eu falei, eu sou tudo que eu penso e acredito ser. Faça essa afirmação o dia todo. O dia todo. Por quê?
vai trazer à tona tudo que você pensa. E aí você, por que eu penso isso de mim? Eu não sou assim. E aí você vai ressignificando, gente, tudo que você quer ser inconscientemente. Isso é muito sério. Quando eu fiz essa pergunta não, né? Quando eu fiz essa afirmação, veio muito forte. Quantas coisas eu pensava de mim. Que eu nunca ia ter sucesso, que eu não sabia muita coisa, que eu sempre tinha que estar estudando, que eu sempre tinha que estar fazendo algo a mais. Porque eu já sabia aquilo que eu precisava saber naquele momento. Mas eu achava que eu precisava sempre de algo a mais. Então, faça essa afirmação aí na sua vida, no seu dia, que você vai ver como que você vai melhorar. Porque você não está colocando o que você é, mas você é tudo que você pensa e acredita ser. Então, e quando você fala isso, o seu eu sou, a sua potência infinita, porque isso está dentro de você. A nossa capacidade, tudo que nós somos, na consciência, no concebedor, na consciência que é eterna, está aí dentro de você. Você precisa encontrar o jeito certo de fazer as afirmações. Por isso que eu não gosto muito de trazer afirmações prontas aqui para vocês, porque eu quero que vocês sejam o quê? Livres. E é só assim que vocês vão conseguir criar na vida de vocês, materializar tudo que já tá aí pronto para você, tá bom? Então esse foi o nosso aí epílogo, não terminou ainda, semana que vem ainda tem mais coisa aqui pra gente falar sobre esse livro, sobre Napoleão Hill, que é maravilhoso, gente. Que vocês tenham aí mais um dia abençoado, eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite na sua potência, acredite no amor, na sua sabedoria, no Deus, no Pai que está aí dentro de você. Você e o Pai são um só. Até a próxima quarta-feira, com mais um pedacinho aí, mais um pedaço do nosso epílogo do livro Pense e Enriqueça. Eu amo vocês. Até lá!